Então vamos lá, pessoal, continuando aqui, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, tá? Então, eu já tinha feito aqui a expressão para o perfil, agora eu vou criar expressões aqui para fazer a minha inicialização, né? Como é que o meu domínio vai começar, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui novas expressões, né? Então, eu vou criar aqui novas, tá? Então, eu vou colocar aqui a primeira, vai ser a massa específica, né, da água. Então aqui eu vou simplesmente colocar 998, colocar aqui as unidades, quilo por metro cúbico. Tá? Tem que respeitar aqui a sintaxe, senão dá erro aqui, né? Qualquer coisa que você esquecer, ele dá uma mensagem de erro, tá bom? Então tem que prestar bem atenção aqui. A próxima variável que eu vou usar vai ser o HT, né? Eu vou colocar aqui e definir ele como 6 centímetros. Né? Então, como é que eu faço isso? Vou criar uma nova, chamar aqui de água HT, tá? Que é o nível da água inicial, tá? Que ele vai ser de 6 centímetros. E aqui também colocar as unidades para não dar problema aqui nas contas. A próxima agora vai ser a definição desse volume aqui, ó, dessa região do meu retângulo vermelho, tá? Onde eu vou delimitar por meio da altura do tanque, que é 6 centímetros, por esse nível aqui da cota em Y, tá? Menos negativo, e a partir desse ponto central do meu sifão, tá? Que é o menos 0,028. Então, o que é que vai acontecer? Se eu tiver Y maior do que esse valor, então eu vou ter o que? Fração volumétrica 1 de cana água, 100% de água. Se eu tiver abaixo do HT, eu vou ter também fração volumétrica igual a 1. Se eu tiver um valor acima de menos 0,28, fração volumétrica 1, porque aí eu preencho toda essa parte em azul. Se não atender essas condições, então vai ser fração zero, ou seja, vai ter ar, ok? Que é o caso aqui, né? Clicou A, e aí veja que ele delimita aqui só nessa região, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou chamar isso de uma outra expressão chamada de água-volume, tá certo? Que seria o volume inicial, pode chamar de volume inicial, tá? Eu coloco aqui volume, tá? E aqui eu vou criar essa expressão. Então, aquilo que eu falei agora eu vou ter que fazer aqui, né? Então, se, fecha parêntese, vou colocar três condições. Se, fecha parênteses, né? Para ficar organizado, a gente não esquecer, porque isso dá muita dor de cabeça depois para tentar corrigir. São três ifs, né? Então, o primeiro if que eu vou fazer é relativo a esse carinha aqui. Então, se y for maior do que menos 0,01, coloca a unidade metro, tá? Metro, ok? Se for maior do que 1, então, aí eu coloco uma vírgula, vai ser água, fração volumétrica igual a 1. Se não, igual a zero, ou seja, vai ter só A. Ok? Então, eu fiz minha primeira condição. A segunda condição seria o nível superior, que seria o quê? Se y, cuidado aí, se y for menor do que, aí eu vou chamar a função, tá? Que aqui eu já tenho a expressão água, HT, tá? Se ela for menor do que isso aqui, então vai ser ou seja, eu vou ter água, senão eu vou ter o ar, ok? A terceira condição para fechar ali o volume vai ser o quê? Vai ser essa daqui agora, respeitando esse limite aqui, essa fronteira, né? Então, se o x for maior do que menos 0,028 metros,
tá? Então, vai ter água, se não, fração volumétrica zero, indicando que vai ser preenchido por ar, ok? Então, fiz aqui as minhas expressões e vou fazer a última, que é o cálculo da pressão hidrostática, tá? Então, vou chamar aqui de P hidrostática, sem acento, hein? Então, o que é que vai ser a pressão hidrostática, né? Então, a gente aprendeu lá que vai ser a massa específica vezes a gravidade vezes a altura da coluna d'água, né? Que no caso aqui eu vou colocar que vai ser o volume, né? Vai ser esse carinha aqui menos o y, né? Vezes o meu volume, né? Então é a altura vezes esse que eu estou chamando de volume, né? Mas é essa região aqui, tá? Então vou chamar aqui a outra expressão chamada água VF, ok? Então eu estou calculando aqui minha pressão hidrostática, ok? Então criei todas as expressões necessárias. E para que isso? Tá? Para que eu possa fazer a inicialização, tá? Então eu vou clicar aqui, vou análise 1, vou inserir uma inicialização global, onde inicialmente todas as minhas velocidades vão ser zero, tá? A minha pressão relativa, ela vai ser a minha pressão hidrostática, que eu acabei de criar. E aqui eu vou colocar as frações. Que frações são essas? Bem, eu quero começar a minha simulação exatamente aqui, ó, nesse ponto que eu estou mostrando para vocês. Então, para isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter o volume que eu defini, tá? Que é esse azul. E para o resto do domínio vai ser ele, né? Menos o ar. Então, como é que eu vou fazer isso? Para a água, eu vou definir a expressão, tá? Que vai ser esse água VF, tá? Que é toda essa partezinha azul que a gente está definindo. Para o ar vai ser quem? Vai ser 1 menos, colocar aqui a expressão, né? 1 menos o água VF. Porque eu tenho um ou tenho outro, tá bom? Vou dar um OK aqui. Veja que aquela expressão ela sumiu porque eu atendi o requisito de inicialização, tá bom? Agora vamos fechar esse outro aqui que é o output control. Então vou aqui na output control e vou criar aqui um arquivo de resultado. Eu tenho que salvar isso aí, né? Então eu vou criar aqui um novo. Vou selecionar as variáveis que eu quero, né? Deixar isso bem claro aqui para ele. Então eu preciso de quem? Eu preciso da fração volumétrica da água, né? Aí aqui é seleção múltipla, tem que segurar o Ctrl, tá? Cadê? A fração volumétrica do ar, sempre com o botão Ctrl ativado, tá? E por fim a velocidade, são as três variáveis que eu vou querer, ok? Então veja que ele tem uma quantidade enorme aí para salvar, isso tudo ia gastar memória, tá? Espaço. E aqui o intervalo, né? Eu vou pulando um intervalo, então eu vou ter 125 registrados, né? Eu vou ter a metade de toda a minha simulação, tá? Então dou um OK, a mensagem vai sair, tá? Eu vou só deixar aqui tudo. Tem um outro detalhe também que eu queria também não esquecer. Aqui, ó. Na aula anterior eu tinha esquecido de ativar isso aqui, tá? Então vou ativar aqui o Surface Tension Model, tá? Onde o fluido primário vai ser a água, tá? Então tem que lembrar disso aqui, tá, gente? Então, senão a gente esquece, tá? Então agora tá tudo organizado e vamos rodar a simulação.